bem-vindo a mais um podcast da Bíblia Fácil com Lorena Porto. Nesse podcast nós vamos falar sobre o direito de primogenitura. Em toda a Bíblia, ouvimos falar sobre a importância da primogenitura. Mas por que era um fator determinante na vida dos homens da antiguidade? Principalmente uma estrutura de clã, como era o caso dos patriarcas? Ser o primogênito era ser o responsável pelo cuidado da família. Isso incluía administrar os bens do clã para que todos tenham um sustento digno, cuidar de todos os membros do clã em sua saúde e segurança, principalmente contra ataques externos, perpetuar o nome da família, o que significava ter filhos e etc. O patriarca, ele tinha autoridade sobre toda a casa, incluindo filhos, filhos adotados, filhas não casadas e netos. Assim, quando o pai morresse, o primogênito herdaria também as suas responsabilidades. Não era fácil não ser o primogênito, mas também havia ali algumas vantagens. O primogênito, ele recebia a herança, porque ele era transmitida por via paterna. Mais tarde, estabeleceu-se que a herança do primogênito ela seria maior do que dos seus irmãos. Quando o pai estava para morrer, ele também liberava bênçãos aos seus filhos. E as bênçãos maiores e melhores geralmente eram do primogênito. E também o primogênito, ele permanecia na casa do pai, enquanto que os irmãos mais novos muitas vezes precisavam ir para longe em busca de oportunidades. Os códigos de leis da Suméria, eles abordam a questão da herança. Ur-Nammu, que é o primeiro código de lei de 2100 a.C., ele permitia ao marido tomar uma concubina se a espera pela esposa engravidar fosse em vão. A esposa podia providenciar uma caso quisesse, e esse seria o herdeiro. Ele herdava todo o conjunto de bens do pai e a responsabilidade sobre todos os seus irmãos. Em caso da esposa principal engravidar, o filho da escrava perdia os direitos. Na lei de Nuzi e no código de Hammurabi, eles permitiam que ao marido adotar como herdeiro legítimo qualquer filho gerado por uma escrava. A lei de Nuzi ela permitia passar esses direitos de herança para o filho da esposa principal, mesmo que tenham nascido depois. E o filho da concubina, ele perderia todos os direitos de herança. Esse foi o caso de Ismael e Isaque. O primogênito que tinha o direito à herança era o filho da esposa legal. Isso é atestado lá naqueles documentos de Nuzi, em que o primogênito ele tinha o direito ao dobro da herança dos irmãos. E isso foi confirmado depois na lei, na Torá, para os judeus. Textos de Larsa, do período da Babilônia Antiga, ali de Hammurabi, e na Assíria, do período médio da Assíria, também usam a mesma prática. Na Assíria, os irmãos eles dividiam a herança do pai, e o filho mais velho tinha o direito a uma porção dobrada. A concubina, ela não era uma amante escondida ou ilícita, não, mas ela era uma mulher unida de forma legal a um homem, porém num nível inferior ao da esposa. Não havia esse estigma moral sobre ela, porque o seu status era bem aceito na comunidade polígama. Entretanto, a concubina ela não tinha os mesmos direitos que a esposa legal. Não tinha autoridade sobre a casa e nem sobre a família. O homem podia mandá-la embora com um presente e seus filhos perderiam todo o direito à herança, mesmo que fossem considerados legítimos. Esse foi o caso dos filhos de Quetura, concubina de Abraão, depois da morte de Sara. Lá nos textos de Alalak falam que se uma mulher não puder dar à luz um filho, sua sobrinha deve ser dada em casamento ao marido para ter filhos. Mas se um filho nascer da primeira esposa, este é que é o primogênito. A Bíblia proíbe que um pai escolha a quem quer dar a primogenitura e, consequentemente, a herança, exceto em casos muito excepcionais. Isso aconteceu com Jacó, quando Rúben profanou o leito do seu pai, se deitando com a sua concubina, a serva de Raquel, Bila, e era mãe de seus irmãos. Assim, o direito de primogenitura passou para José, e não era mais de Rúben.
Não podemos esquecer que, provavelmente, José sempre foi o preferido de Jacó para receber essa bênção, já que era o primogênito da esposa que foi escolhida primeiro, a esposa amada Raquel. Lá na lei da Neobabilônia de Nabucodonosor, havia uma cláusula de que todos os filhos das concubinas estavam sujeitos aos filhos da esposa legítima, e estes herdariam, os filhos da esposa legítima herdariam 2/3 de todas as propriedades. Em alguns documentos da Mesopotâmia, temos o uso de um jeitinho para fazer a venda de certas propriedades. Em muitos momentos da história, a venda de propriedades era simplesmente proibida, principalmente para alguém de fora da família. Assim, muitos cidadãos adotavam como primogênito alguém externo a essa família, para assim poder transferir a propriedade sem consequências legais. Não podemos comparar esse procedimento com o que aconteceu lá em Gênesis 25, quando Esaú vende sua primogenitura ao seu irmão Jacó. Mas a ideia de que um dos filhos poderia ter o direito à primogenitura antes do seu irmão mais velho é visto aqui, nem que seja por um acordo comercial. Em certas sociedades, um pai poderia deserdar o filho, decisão que poderia ser revogada, mas somente por um tribunal e quando se conseguisse provar que o pai agiu desonestamente com o filho. Essa prática foi usada em Núzi, e por causa disso, alguns estudiosos acreditam que Abraão seguia esses mesmos costumes quando expulsou Ismael e Agar, deserdando seu filho. De fato, Abraão foi bastante hesitante em mandar Ismael embora, o que só aconteceu por intervenção divina. Na Bíblia, os direitos de primogenitura foram estabelecidos e regulamentados na Torá. Em princípio, todo filho homem primogênito era consagrado ao Senhor. Lá em Êxodo 13, de 1-2, fala o seguinte: Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Santifica-me todo primogênito, todo o que abrir a madre de sua mãe entre os filhos de Israel, assim de homens como de animais, porque meu é. Ou seja, cada menino nascido no povo de Israel pertencia ao Senhor e, portanto, deveria ser entregue a ele em memória do livramento de todos os primogênitos no Egito, bem como a morte dos que não seguiram os mandamentos de Deus no dia da primeira Páscoa. Tanto os filhos das mulheres quanto dos animais, eles eram primícias para Deus. Talvez a ideia inicial fosse de que cada um desses homens servisse no tabernáculo por um tempo. Cada primogênito funcionava como um sacerdote dentro da sua casa, principalmente na ausência do pai ou quando esse pai falecia. Posteriormente, Deus selecionou uma tribo inteira como uma primícia para si. Em um ato espiritual, a tribo de Levi ela assume esse papel de primogênito entre o povo de Israel. Assim, Deus estabeleceu um sacerdócio formal entre o povo escolhido. Como os levitas e sacerdotes descendentes de Arão assumiram a primogenitura de todo o povo, passou a ser necessário que os primogênitos fossem redimidos, pois eram crianças designadas para Deus. Assim, os filhos deveriam ser resgatados. Até o dia de hoje, é realizada uma cerimônia para resgate do primogênito na tradição judaica. Só é necessário fazer esse procedimento para o filho homem nascido primeiro do útero de sua mãe. Em caso de a primeira gestação ter sido uma menina, um aborto ou uma gravidez com intervenção cirúrgica, a cerimônia não precisava ser realizada. A cerimônia se chama Pedion Aben e ocorre no 11º dia do nascimento do menino. O pai faz o pagamento de 5 ciclos de prata correntes do templo para o sacerdote dos filhos de Arão. Pode ser aí um equivalente na moeda corrente do seu país. Agora, em 2020, no Brasil, seria mais ou menos entre R$70 e R$80. E assim, ele compra o filho de volta. Esse dinheiro da redenção era uma compensação paga a Arão e seus filhos pelos primogênitos, que pertenciam ao Senhor. Essa quantia indicava que esse homem não era obrigado a servir ao Senhor lá no templo como sacerdote. Era a compensação pelos serviços que deveria cumprir, mas não cumpriria. Mesmo com a redenção,
todos os filhos primogênitos, eles eram apresentados ao Senhor no templo de forma especial, e eles realmente tinham deveres a cumprir. Isso aconteceu com Jesus, lá em Lucas capítulo 2, de 21 a 24. Foi para cumprir esse preceito que Jesus foi levado ao templo, para ser apresentado. Se você gostou desse podcast, se inscreva no canal, acione o sininho para que você sempre receba as nossas novidades. Até a próxima!